Shalom, meus amigos. Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre a Parashá Bo. Parashá de Bo significa vai de Êxodo capítulo 10 até Êxodo capítulo 13, versículo 16. E essa Parashá, ela nos traz um relato muito interessante. Vocês estão vendo que eu estou aqui, ao fundo está aparecendo um pouco da imagem de Jerusalém, né? Nós estamos em Israel hoje, e hoje nós visitamos o Museu do Holocausto. E a Parashá dessa semana combina exatamente com o relato e com a visita ao Museu do Holocausto. Por quê? Êxodo capítulo 10 nos diz assim: Depois disse o Eterno a Moisés: Vai ao faraó, porque tenho endurecido seu coração e o coração dos seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram e conversaram com o faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Eterno, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares, deixa ir o meu povo. Mas se tu recusares deixar ir ao meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou. E encherão as tuas casas. E daí o texto vai seguindo falando disso, até chegarmos no versículo 7º do capítulo 10 de Êxodo, que diz assim: Então os servos do faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? O faraó não se dava conta, apesar dos seus servos falarem, apesar de tudo o que acontecia, Faraó não se dava conta de que o Egito estava destruído. Quando a gente traz isso para o relato do nazismo, do sofrimento do povo de Israel durante os dias do Holocausto, nós entendemos que quando Deus quer libertar o seu povo, Ele vai libertar. Não importa o que o tal Faraó, ou o Faraó de sua época, possa pensar, ou a forma como ele possa agir. Quando a gente interpreta isso, a gente vê que o povo de Israel, ao sair do Egito, saiu de um período de escravidão em busca da liberdade na Terra Prometida. Essa liberdade veio 40 anos depois, quando eles entraram na Terra Prometida. Hoje, quando a gente traz o relato do Holocausto, a gente percebe que o povo de Israel, de novo, sofreu durante alguns anos na Europa, 1939 até 1945, quando no dia 8 de maio de 1945, finalmente foram derrotados os nazistas. E daí esse dia é chamado Dia da Vitória. Quando finalmente os nazistas foram derrotados, Israel era um povo libertado da escravidão do nazismo, mas não era um povo livre na sua terra. E alguns anos depois, em maio de 1948, Deus trouxe o povo de Israel de volta à sua terra, a Jerusalém. Às vezes a gente pensa que a liberdade vem de uma forma muito fácil para a nossa vida. Não, é preciso lutar. Algumas pessoas perderam a vida. No caso da saída do Egito, foram 600 mil homens, só 2 daquela geração que entraram na Terra Prometida. Mas uma geração nova surgiu, e essa geração pôde finalmente alcançar a Terra Prometida. No caso do Holocausto recente, 6 milhões de judeus. Veja, no Êxodo foram 600 mil. No Holocausto recente, 6 milhões de judeus foram mortos. E dos descendentes desses 6 milhões, hoje formam o Estado de Israel. Deus quer nos dar a liberdade, muito embora, às vezes aconteça, com que os governantes dos nossos dias olhem e não sejam capazes de perceber que eles estão destruídos. Hitler não foi capaz de perceber a destruição que lhe sobreveio. Faraó, no Egito, 4.000 anos atrás, também não foi capaz de ver. Ainda que os discípulos, os servos do faraó viessem e falassem a ele: Você não percebe que o Egito está destruído? A destruição do Egito precisou ocorrer para que finalmente o povo de Israel pudesse ser livre, mas ainda não tendo alcançado a Terra Prometida. A destruição, o fim do Império Nazista precisou ocorrer para que o povo de Israel finalmente fosse livre na Europa. E então, algum tempo depois, 3 anos depois, pudesse de volta estar na Terra Prometida. Que Deus te propicie a oportunidade
de um dia poder estar também de volta, saindo da diáspora, voltando, fazendo a sua aliá aqui na Terra Prometida, em Jerusalém, porque isso é o que diz o hino de Israel. Enquanto em nossos corações palpitar uma alma judia, não perderemos a esperança, uma esperança de 2000 anos, de um dia habitarmos na nossa terra, Eretz Zion e Jerusalém. Fique com a imagem de Jerusalém, que isso te inspire a vir até Jerusalém, fazer a sua aliá e poder ter um reencontro com o Deus de Israel. Um abraço e até a próxima.